Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de TI a Investidor. Se você chegou nesse canal de paraquedas, já convido você a, antes de mais nada, a se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu gravei um short aqui no YouTube falando sobre os 5 fundos imobiliários mais queridos para o ano de 2026. E lá no short eu comentei rapidamente sobre esses 5, né, que são os 5 que mais aparecem ali em toda a carteira e que quase todo youtuber tem na carteira, mas nesse vídeo eu quero ir muito mais a fundo, tá? Então, eu já quero que você entenda que não é nenhum vídeo para te dizer compra isso ou não compra, tá? É um vídeo justamente para você entender o porquê esses 5 fundos são os mais falados e principalmente quando é que eles fazem sentido e quando é que eles não fazem, tá? Então também, fundo querido não é fundo mágico. E muita gente acaba quebrando a cara por não entender isso. Então nesse vídeo eu quero trazer para você de verdade a realidade de por que esses 5 fundos aqui são os mais populares. Então se você quer aprender e pensar em fundos imobiliários com mais maturidade, fica comigo até o final desse vídeo. E vamos lá. Primeira coisa é, quando a gente fala que um fundo imobiliário ele é querido, não é porque ele paga mais, tá? Se você assistiu o meu vídeo aqui falando sobre os principais indicadores dos fundos imobiliários, você vai ver que o dividend yield nunca deve ser ali o único indicador que você deve analisar, certo? Mas quando a gente fala que um fundo imobiliário ele é querido ou ele é popular, é porque normalmente ele conseguiu sobreviver a vários ciclos. Passou juros altos, passou por crise, passou pela pandemia, né? E continuou muito relevante no mercado. E esses fundos, eles costumam ter 3 coisas em comum. É uma gestão conhecida, que normalmente gera ali vários fundos diferentes. Ele tem ativos fáceis de ser compreendido, né? E uma previsibilidade razoável. Mas lembrando que isso de forma nenhuma diminui o risco, tá? Ele só diminui a surpresa. Então ele não vai em nenhum momento eliminar todo o risco que você tem em investir em renda variável. Ele vai simplesmente ali, né, diminuir a sua surpresa, tendo em vista que ele é um fundo já bem estável. Então vamos lá. Quando você está começando no mundo dos investimentos, começar por esses fundos imobiliários mais populares e que você tem mais ali pessoas falando dele, ele acaba te ajudando, tá? Mas não é porque ele te ajuda porque você vai ganhar dinheiro. Não, nada disso. Ele te ajuda por quê? Porque tem muito material sobre ele na internet. Se você pesquisar um dos fundos que eu vou falar aqui já já, que é o HGLG11, você vai ver que tem centenas de milhares de materiais de pessoas falando sobre esse fundo, tá? Então você vai encontrar muito material, você vai encontrar muita análise sobre ele, então é mais fácil de você começar a estudar e também tem muita discussão, certo? Mas aí o que muita gente comete, o erro que a maioria das pessoas cometem é parar por aí. Ah, então eu vi youtuber tal falando, vou nesse fundo e pronto, vai lá e compra e não faz mais nada, tá? Popularidade serve para estudo. Então se eu sei que aquele fundo ele tá popular, tem muita gente falando sobre ele, alguma coisa ele tem. Então cabe a mim então analisar e estudar mais a fundo aquele fundo, né, estudar, né, de forma mais completa aquele fundo e não tomar decisão automática. E o primeiro fundo, então, que eu quero falar nesse vídeo é o HGLG11, tá? O fundo HGLG11, ele sempre aparece na maioria das carteiras que pensam em aposentadoria a longo prazo. E o HGLG11, ele tem ali como a sua espinha dorsal a logística, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos, tá? Então, a logística, principalmente nos últimos anos, pós-pandemia, né? O universo de marketplace crescendo, então ele é um ativo ali, né? A logística, de certa forma, ela é um ativo invisível, você não frequenta o galpão, você não vai lá no galpão, mas tudo que você consome hoje, tudo que você compra nos grandes marketplaces, como o Mercado Livre, Shopee, AliExpress,
passa por um galpão logístico. Então, se você compra em algum desses marketplaces, com certeza, em algum momento, o seu produto, ou aquele produto que você comprou, passou por um galpão logístico. E aí o HGLG, ele chama a atenção por alguns motivos. Principalmente recentemente, onde ele fez a incorporação do LVBI11 e fez a compra do PAT L11, tá? Então o HGLG, ele chama a atenção por alguns motivos e agora ele vai ser o maior fundo imobiliário do Brasil, tá? Depois dessa incorporação e dessa aquisição, isso se a Assembleia já foi aprovada, e se a CVM aprovar, e eu tenho certeza que vai aprovar, não tenho por que ela não aprovar, tá? Ele vai ser o maior fundo, certo? Então, ele chama a atenção porque ele tem uma diversificação muito grande de imóveis, ele tem contratos longos e uma gestão extremamente experiente, tá? E aqui entra a maturidade. Então, a logística, ela sofre, de certa forma, com a economia fraca, quando a economia, se a gente chegar a ter um outro problema de pandemia, lockdown, né? Pode ser que ele sofra com isso, porque, consequentemente, as compras, elas acabam ali, né? Caindo um pouco. Outro problema que a gente tem, renegociação de contrato e também concentração de inquilino. Então, vocês vão ver que essa concentração de inquilino, inclusive eu já citei aqui em outro vídeo o caso do GGRC11, que tem ali uma concentração de mais de 30% em 3 empresas específicas, mas ainda é um bom número. Mas se você pega um galpão que tem uma concentração, né, de uma empresa X, por exemplo, você pode sofrer com isso. Então, o motivo do HGLG ser um fundo muito querido não é ausência de risco, porque tem risco, tá? Ele é querido porque existe uma gestão desse risco, existe um controle desse risco. Então é por isso que o HGLG ele é um dos mais queridos, um dos maiores fundos e que com certeza você vai encontrar na maioria das carteiras, apesar dele ser um fundo base 100, tá? Hoje uma cota de HGLG 11, na cotação atual, está em média R$ 153. Ele é um fundo ali um pouco puxado, certo? Segundo fundo que nós vamos falar aqui é o XPML11, tá? Ele é um fundo de shopping, né? Muito citado também, e shopping é um ativo muito curioso. Muita gente acha que o shopping ele serve somente para consumo, mas não. O shopping ele envolve serviço, ele envolve lazer, ele envolve fluxo, né? Muita gente vai no shopping ali para poder assistir um filme, para poder, né, se distrair. Então, nem sempre o shopping ele é 100% consumo. Tá certo? Que a renda ali vai vir se você consumir, né? Mas o shopping também ele traz ali diversas outras questões, tá? Então o XPML11 ele se destaca pela escala, ele tem muitos ativos em regiões diferentes do Brasil, ele tem uma gestão ativa também, mas quando o consumo cai, o shopping acaba também sofrendo. Mais uma vez, se tivermos outra pandemia, lockdown, shopping acaba ficando ali sem ninguém. Então, quem acaba investindo ali em fundos imobiliários de shopping precisa entender esse ciclo econômico, inclusive ele taxa de juros, né, e todo esse processo, para não ficar à mercê de risco, né, de ficar tão exposto ao risco. Então, mais uma vez, se o fundo ele é querido, não significa que ele não oscila. Então eu vou investir nesse fundo porque todo mundo gosta dele, então quer dizer que ele vai me dar uma previsibilidade, ele é fixo. Não é isso. Significa, mais uma vez, que ele consegue, devido à maturidade, atravessar o ciclo. Beleza? Terceiro fundo que nós vamos falar aqui é o VISC11, tá? Então o VISC11, ele também aparece muito ali com o XPML11, então a maioria das pessoas que você enxerga que tem o XPML11, ele vai ter o VISC11, tá? Porém, ele tem uma pegada bem diferente. Aqui no VISC11, ele tem um foco em shoppings mais consolidados e alguns ativos que são mais maduros, né? Então, a ideia do VISC11 é justamente pegar um crescimento agressivo, né? Não é pegar crescimento agressivo, e sim manter uma estabilidade, né? Por isso ele acaba costumando ali ser querido para quem busca uma previsibilidade. Só que, mais uma vez, shopping não é renda garantida, é renda ligada ao consumo. Então, você precisa ter isso aí na sua mente quando você decidir escolher um fundo imobiliário, seja ele qualquer,
mas principalmente um fundo imobiliário de shopping, beleza? Bora pro próximo. Quarto fundo que eu escolhi aqui é o MXRF11, tá? Esse sim, sem dúvidas, é o mais popular da bolsa. Eu acredito que 90% dos investidores hoje têm MXRF11 na carteira, né? Então o MXRF11 ele é um fundo de papel, né? Ele é praticamente de todos os fundos, seja papel, seja tijolo, seja híbrido, ele é o mais popular. Muita gente acaba começando por ele, porque ele é um fundo ali de certa forma barato, que todo mundo tem, preço acessível, rendimento frequente, liquidez alta. Então todo mundo, todo investidor iniciante, e eu comecei por ele, não lembro aqui quantas cotas eu tenho de MXRF11, mas deve ter ali umas 50, 70 cotas, tá? Mas foi um dos fundos que eu comprei ali no início, certo? Então, cara, MXRF11, ele é o mais popular de todos esses, mas aqui mora um erro muito comum, tá? E que muita gente acha que é fundo de papel não é renda fixa. É crédito, gente. Mais uma vez, o MXRF11, ele é querido porque é simples de entender, mas precisa ser acompanhado. Não é você comprar ali, eu comprei porque alguém falou do MXRF11, fulano, eu abri o YouTube ali, pesquisei por fundos imobiliários, o que mais tem é o MXRF11. Então não é isso, tá? Eu busquei, eu comprei, mas eu preciso seguir ali, preciso acompanhar, preciso entender. Não é porque eu comprei que eu vou esquecer dele e vou cada vez comprar mais, tá? Então ele funciona ali melhor como parte da carteira, não como solução única. Isso para nenhum, tá, gente? Eu tô falando da MXRF11, mas para nenhum fundo você vai colocar ali como solução única. A sua carteira ela precisa aqui ter uma diversificação. E o último que eu vou falar aqui para vocês também é o fundo de papel mais defensivo, mas também muito popular, que é o KNCR11, tá? O KNCR11, ele acaba sendo um pouco mais conservador, porque ele é atrelado ao CDI, né? Então, muita gente usa como proteção em momentos de juros mais altos. Então, por exemplo, agora, o KNCR11, como ele está atrelado ao CDI, né? Nós temos uma taxa Selic de 15%, ele acaba ali sendo um pouco mais compensativo, então, e consequentemente mais defensivo. Só que mesmo ele sendo defensivo, né, ele vai reagir com esse cenário econômico. Em nenhum momento. Não é risco zero, tá bom? É um risco diferente. Então, cada um tem o seu risco. Esses que eu citei aqui são os mais populares, mas você precisa entender que cada um deles tem o seu risco. Beleza? E aí eu vou trazer aqui para vocês algo que acontece muito, que é a galera idolatrar os fundos queridos, né? Então aqui entra um ponto muito importante. Tem gente que acaba ali criando uma idolatria em um fundo, né? Ah, porque eu fico com esse fundo, eu não saio desse fundo, né? Fundo imobiliário, gente, não é time de futebol. A gestão muda, o cenário muda, o contrato vence, né? O fundo querido hoje pode não ser amanhã. Ele pode ser querido hoje e ser odiado amanhã, tá? Então jamais fique aí idolatrando um fundo imobiliário. Lembre-se que esse cenário ele muda dia após dia, certo? E todos esses fundos aqui, gente, que eu citei, todos esses 5 fundos que eu citei, eles funcionam muito bem como referência. Você estuda, entende porque eles são queridos e aplica esse raciocínio ali em outros fundos. E aí o ganho aqui não é copiar, tá? Não é pegar a diquinha, é aprender sobre eles porque eles são os mais populares e, consequentemente, ali os mais simples, tá bom? E aí, uma pergunta que sempre tem muito, então porque eles são populares, eles fazem sentido para todo mundo? Não, certo? Se eu sou mais conservador, ele não faz sentido para mim, tá? O perfil, ele importa muito. Quem precisa de liquidez rápida também pode acabar se frustrando aqui dentro de um desses fundos imobiliários. Quem não aguenta também ver a cota cair, né? Vai acabar ali em algum momento fazendo uma péssima escolha, vai vender mal, né? Fundo imobiliário, ele exige paciência, então você precisa ali investir com calma, aprender e, acima de tudo, ter paciência. E para 2026... eu vejo os fundos imobiliários como parte da carteira, da minha carteira, inclusive, eu tenho fundos imobiliários, não tudo, não nada, né? E sim um complemento, especialmente
para quem busca renda mensal, assim como eu estou buscando. O fundo imobiliário ele é muito importante, né, nesse cenário, tá? E aí, como eu estou começando agora, o que eu faria, né? Se eu estivesse começando hoje, já comecei ali desde o mês de setembro, então, se eu estivesse começando hoje, com pouco, né? E aí eu vou começar aqui, vocês vão ver que eu vou ter uma série aqui investindo para as minhas filhas, né? Se eu estivesse começando hoje, eu não montaria uma carteira grande. Eu estudaria bem, poucos fundos, entenderia eles muito bem e só depois aumentaria. Então, desses 5, ainda assim eu ia filtrar aqui pelo menos 2, tá? Quantidade, gente, não traz segurança nenhuma. O que te traz segurança? Quando você tem medo de algo, você só deixa de ter medo quando você entende, né? Então, quando eu tenho entendimento, né? Quando eu tenho entendimento, por isso que eu tô dizendo quantidade ela não traz segurança, mas entendimento sim. Então, quando eu tenho entendimento, eu tenho segurança no que eu tô fazendo. Beleza? Então, fundos imobiliários, querido, para 2026 existem sim, são esses aqui que eu estou dizendo para vocês, não só 2026, ele já vem sendo querido há um bom tempo, né? Mas o investimento certo é aquilo que você entende. Não invista porque todo mundo investe, tá? Invista porque faz sentido para você. Bom, e se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comenta aqui embaixo qual desses fundos imobiliários você já investe ou que você quer estudar, né, com mais detalhes aqui no nosso canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.